Olá! Esse é o canal Tube News. Ative as notificações e inscreva-se para ficar sempre atualizado. Vamos lá para a informação. Confunde-se quem pensa que a guerra na Ucrânia, que teve início com o ataque das Forças Armadas da Rússia ao território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022, seja apenas uma desavença local. Este conflito, o mais grave e significativo em território europeu nas últimas décadas, tem provocado consequências em todo o mundo, incluindo o aumento da inflação e cortes nos orçamentos sociais de diversos países. Para uma melhor compreensão das relações entre russos e ucranianos, é necessário voltar alguns séculos. Ambos os povos compartilham a mesma origem, e a atual capital ucraniana, Kiev, é considerada o berço da civilização russa. Entre os séculos 9 e 12, formavam um único povo, vivendo em cidades-estado sob a autoridade de Kiev. Somente a partir do século 13, após a invasão mongol que fragmentou o estado kievano, é que os dois povos se separaram. Enquanto o Império Russo se consolidava a partir do século XV, o território ucraniano foi sucessivamente dominado por mongóis, lituanos, poloneses e otomanos. A partir de 1667, a porção da Ucrânia a leste do rio Dnieper tornou-se parte do Império Russo, enquanto a região a oeste foi anexada pela Polônia. No século seguinte, a maior parte do território ucraniano a oeste do Dnieper foi compartilhada pela Áustria e a Prússia, mas o Império Russo avançou para o oeste. Nesse período, os russos também incorporaram a península da Crimeia, uma área histórica de um reino tártaro. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, eclodiu a Revolução Russa. O movimento revolucionário se expandiu em meio à Guerra Civil, de 1918 a 1921. No fronte ocidental, abrangeu boa parte do território ucraniano, resultando na formação da República Socialista Soviética da Ucrânia, que, em 1922, integrou-se à União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o território foi novamente invadido. Com a derrota do nazismo, a Ucrânia incorporou o conjunto de sua área histórica a oeste. Em 1954, uma decisão interna da URSS entregou a península da Crimeia à Ucrânia, que a integrou ao seu território pela primeira vez na história. Os acordos de Yalta e Potsdam, em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, tinham o objetivo de dividir responsabilidades entre as potências vencedoras do conflito para garantir a paz global. Na prática, iniciou-se em seguida o período da Guerra Fria, de 1945 a 1990, uma tensão política entre o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o Bloco dos Países Comunistas, sob a liderança da União Soviética. Na Europa, não houve guerra entre nações neste período. No restante do mundo, muitos conflitos armados eram enquadrados pelos blocos da Guerra Fria. Essa ordem desabou em novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, levando à unificação da Alemanha em 1990 e ao fim da União Soviética em 1991, que deu origem a 15 países, sendo a Rússia o principal. Foi também o momento do fim dos regimes comunistas no leste europeu. A desagregação da Iugoslávia deu-se em meio a um sangrento conflito entre grupos de diversas nacionalidades, sérvios, croatas, bósnios, albaneses, o primeiro em solo europeu em 50 anos. Com o fim da União Soviética, 12 de suas repúblicas mantiveram-se ligadas na Comunidade de Estados Independentes, CEI, liderada pela Rússia. No entanto, a dissolução da URSS deixou uma herança pesada, e a eclosão da atual guerra mostra a dificuldade de superar os problemas do passado. No cenário mundial, a Rússia é a herdeira geopolítica da União Soviética, manteve as posições de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e de país detentor de arsenal nuclear, são apenas 5 no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear, incluindo ainda Estados Unidos, Reino Unido, França e China. É o maior país do mundo em território. Com a CEI, manteve a maioria das repúblicas soviéticas em sua órbita.
No entanto, além dos três países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que sequer aderiram à CEI, a Geórgia desligou-se dela em 2008, e a Ucrânia, em 2014. A Ucrânia, ao longo do século XX, foi responsável por uma parcela significativa da produção agrícola da URSS e, após o seu fim, da CEI. Mesmo sendo a Crimeia formalmente parte do território da Ucrânia depois da independência, a região abriga o porto de Sebastopol, sede da frota naval russa no Mar Negro, uma via de acesso ao Mar Mediterrâneo. As tensões entre Rússia e Ucrânia aumentaram devido à aproximação entre os ucranianos e a União Europeia, UE, e a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. A questão da OTAN exige um detalhamento. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949, no contexto da Guerra Fria, como um acordo militar contra a ameaça soviética. Em 1991, nas negociações entre as potências sobre o cenário a seguir, os Estados Unidos afirmaram, em conversas bilaterais, que a OTAN não se expandiria para o leste europeu, onde os países estavam, até então, sob influência direta de Moscou. Para os russos, é particularmente preocupante o fato de que o artigo 5º do Tratado da OTAN estipula que, se houver um ataque militar a um de seus membros, todos se consideram atacados. São 31 países hoje, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. O que se viu a partir de 1999, no entanto, foi um avanço progressivo da OTAN para o Oriente, obtendo a adesão de 15 países do leste europeu, incluindo 3 fronteiriços com a Rússia, o que a Rússia vê cada vez mais como uma ameaça. A aproximação com o Ocidente foi recebida de forma diferenciada dentro da Ucrânia devido a outro fator histórico importante, a composição de sua população. No período stalinista, de 1924 a 1953, a URSS teve uma política ativa de russificação de partes de seu território. Isso consistia em estimular a população russa a povoar diferentes lugares da URSS, como a Crimeia, neste caso, também com a deportação da população local, de tártaros e outros, para a Ásia Central e o leste da Ucrânia. Hoje, cerca de 30% da população da Ucrânia é de fala russa, concentrada na porção centro-leste do país, e possui laços familiares e culturais com a Rússia. A população do Oeste é mais receptiva à aproximação com a Europa Ocidental. Em novembro de 2013, a Ucrânia desistiu de assinar um acordo de associação e livre comércio com a União Europeia, e o então presidente, Viktor Yanukovych, admitiu a influência russa na decisão. Nas semanas seguintes, multiplicaram-se os protestos de rua contra o governo. Yanukovych sofreu impeachment em fevereiro de 2014. Uma grave consequência, um mês depois, foi a decisão do parlamento da Crimeia de se separar da Ucrânia. A Rússia decidiu então anexar a península ao seu território, situação não reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Ocorreu também um levante em regiões do leste da Ucrânia, e começaram os conflitos armados entre o governo central e grupos pró-Rússia, que assumiram o controle de partes do território. O conflito armado no leste não cessou. Desde então, a situação entre os países é de extrema tensão. Uma questão econômica relevante é que, naquele momento, a Rússia respondia por cerca de 1/3 do fornecimento de gás natural para a Europa, a segunda fonte de energia da região, e a principal via eram os gasodutos que atravessavam a Ucrânia. Os ucranianos passaram a ver nisso um poder de barganha. Em 2019, a eleição para presidente de Volodymyr Zelensky, um comediante profissional sem experiência política, abertamente pró-Europa, acirrou ainda mais a tensão bilateral. Zelensky passou a buscar ativamente o ingresso da Ucrânia na OTAN. Em 14 de fevereiro de 2022, por exemplo, declarou ao final de uma reunião com o chanceler alemão, Olaf Scholz, que a entrada na OTAN garantiria a nossa segurança. Ao mesmo tempo, o conflito armado no leste da Ucrânia agravou-se, com grupos armados enfrentando as tropas de Kiev para separar as regiões de Donetsk e Lugansk do país e uni-las à Rússia. Nessas regiões, a grande maioria da população é de fala russa. Nesse cenário,
Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu atacar o território da Ucrânia. Seu principal pretexto é defender as populações russas do leste da Ucrânia, mas o ataque visa também impedir a adesão do país vizinho à OTAN, bem como assegurar o controle do sistema de fornecimento de gás natural à Europa. Putin, assim, inicia a guerra.